O meu casamento tá por um fio e isso é graças à minha mãe. E vocês já vão entender o porquê. Bom, minha mãe sempre foi muito namoradeira desde quando ela era muito novinha. E ainda na adolescência ela conheceu o meu pai. E logo depois ela engravidou de mim. Quando ela engravidou de mim, o meu pai, ele começou a atrair a minha mãe. Minha mãe, obviamente, já sabia. E quando a minha mãe me teve, a minha mãe esperou um pouquíssimo tempo, assim, sabe? E começou a querer dar o troco no meu pai, a sair com outros homens. E ela não tava nem aí se o pai soubesse ou não. Quando eu já tava lá com meus 6 anos de idade, a minha mãe e meu pai ainda juntos, com essa falta de respeito todo, um traindo o outro, saindo a hora que quisesse, chegasse a hora que quisesse, a minha mãe engravidou novamente. E aí meu pai, né, começou a falar que não era filho dele, até porque minha mãe tinha relação com outros homens e tal. E meu pai falou que não ia assumir a minha irmã. E largou a minha mãe grávida da minha irmã. E daí minha mãe teve a minha irmã e tudo mais. E com pouco tempo que minha mãe teve a minha irmã, a minha mãe começou a querer sair novamente, frequentar bar e tudo mais. E nisso ela levava a gente, sabe? Ela levava eu e minha irmã ainda bebê. Ela levava a gente pra ir com ela, porque ela não tinha com quem deixar. Então ela levava eu e minha irmã pra barzinho, às vezes pra alguma festinha. E nessas idas, né, pra bar e tudo mais, ela acabou conhecendo o meu padrasto, que era o pai dos meus irmãozinhos. E aí ela ficou um tempinho com ele, né, com meu padrasto, até que ela engravidou dele, assim, 2 vezes em seguida. Ela teve meu irmão e aí no resguardo mesmo, ela engravidou do meu outro irmão. Então eles têm diferença, assim, de 1 ano, basicamente. E nisso, eles ficaram juntos, né, até um certo tempo. Só que depois que a minha mãe teve os meus irmãos e tal, a minha mãe começou a trair o meu padrasto também. E aí meu padrasto, por descobrir das traições, né, não queria mais ficar com a minha mãe. E foi quando ele largou a minha mãe também. Nisso eu já estava basicamente aí com meus 12 anos de idade. E eu ajudava bastante a minha mãe a cuidar dos meus irmãozinhos e tal. E minha mãe vendo isso, né, que eu conseguia trocar uma fralda ou então dar mamadeira, a minha mãe começou a, tipo, sair à noite, tipo, colocar meus irmãos pra dormir, sair e deixar eu olhando meus irmãos. Se caso ele acordasse, era só dar mamadeira e trocar a fralda. Então a minha mãe começou a fazer isso com frequência. E, obviamente, eu comecei a tomar uma responsabilidade que não era minha. Parecia que os meus irmãos eram meus filhos. E eu era apenas uma criança. Eu não tive uma infância, na verdade, né? Uma infância de eu brincar, como uma criança normal deveria ter. Até porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos. E nisso, eu fiquei assim durante anos, sabe? Quando eu tinha 16 anos de idade, eu conheci o meu marido, meu atual marido. E aí, eu comecei a ter um relacionamento com meu marido e eu já tava sobrecarregada, tava cansada já daquela vida que eu tinha de ter que cuidar dos meus irmãos como se eles fossem meus filhos, sabe? De ter que educar e tudo mais, papel que não era meu, sabe? Que eu não tinha que fazer. E aí, logo assim que eu entrei no relacionamento com meu marido, eu conversei com ele, ele via como é que era a minha rotina, e aí ele decidiu me chamar pra morar com ele e tal, a gente casar logo. E aí eu conversei com a minha mãe, falei, né, que eu ia morar com ele e tal. Minha mãe ficou com muita raiva, porque obviamente ela ia ter que criar uma responsabilidade que ela nunca teve, que era de mãe, né, que ela jogou nas minhas costas, como se eu fosse a mãe dos meus irmãos. E ela ficou chateada e tal, e eu peguei e fui morar com ele na casa dele e dos pais dele, que morava a irmã dele também, né, minha cunhada. Como ela sabia que eu morava com meus sogros, né, com a minha cunhada e tal, a minha mãe raramente ia lá me visitar, raramente ela ia lá levar meus irmãos pra me ver e tal. Então eu que ia mais lá na casa da minha mãe pra ver meus irmãos e tudo mais. Com o tempo, meu marido, ele trocou de trabalho, né? Começou a ganhar um pouco melhor. Então ele decidiu que a gente ia morar, né, numa outra casa, só nós dois, com mais privacidade, né? Então ele alugou uma casa pequena assim pra gente, com um quarto só e tal. Mas era confortável, né, pra nós dois, até porque era só nós dois. E quando a minha mãe soube que eu tava morando sozinha com meu marido, a minha mãe começou a ir lá em casa frequentemente. E aí, ela ia lá em casa e ela falava assim, é hora de teus irmãos rapidinho que eu vou resolver não sei o quê. E aí ela ia deixar meus irmãos lá.
E aí ela voltava, tipo, de madrugada. E quando voltava? Isso quando não voltava só no outro dia ou então 2 dias depois. E ela começou a fazer isso com frequência, frequentemente. Até que meu marido, obviamente, né, começou a se sentir incomodado com a situação. Porque meus irmãos, eles iam lá pra casa. Iam não, né? A minha mãe largava ele lá, jogava eles lá 3 vezes na semana e final de semana também. Então a gente não tinha um lazer final de semana, sabe? Porque meus irmãos estavam lá. E eu vinha sempre batendo de frente com a minha mãe, vinha sempre brigando com ela por conta disso. Porque eu tinha minha vida também, eu tinha que parar de fazer minhas coisas para cuidar dos meus irmãos e ela sair pra farra. Então eu e meu marido também começamos a ter um conflito dentro de casa por conta disso. Ele conversou comigo bastante, mas eu conversava com a minha mãe e parecia que nada adiantava. Até que teve um dia que eu falei pra minha mãe que não dava mais, que eu não ia mais ficar com meus irmãos, que se ela batesse lá no portão eu não ia atender mais. E aí a minha mãe, ela até que deu uma pausa, sabe? Depois que eu falei isso, ela até que deu uma pausa. Até porque o meu marido, gente, ele já não tinha mais privacidade dentro de casa. Ele chegava do trabalho, ele queria tomar um banho, às vezes ficar de cueca dentro de casa, ou às vezes ir tomar um banho, passar de toalha. Ele não fazia isso por conta dos meus irmãos, sabe? Ele não podia deitar no sofá e assistir um filme quando meus irmãos estavam lá, porque meus irmãos estavam sempre assistindo desenho, e pra mim, às vezes, interter eles pararam de me perturbar, algo do tipo, eu deixava eles vendo televisão o dia inteiro. Então, o meu marido começou a se incomodar com isso, porque no quarto a gente não tinha televisão. Então, como que ele ia chegar do trabalho e ia assistir um filme? Quando ele conseguia ver um filme, era porque eu tirava a força, sabe? Eu pegava e falava, não, é hora, né, da gente ver um filme e tal. Mas aí meus irmãos ficavam perguntando, já tá acabando? A gente já pode ver o desenho? E aí, obviamente, gente, isso é muito chato. E aí meu marido já tava por aqui com essa situação. E ele começou a falar pra mim que não tava dando mais, não tava dando mais. E aí foi quando eu tive essa conversa com a minha mãe, essa conversa não, essa briga praticamente com a minha mãe. E minha mãe até que deu uma pausa. E aí foi quando eu fiquei sabendo, né, que minha mãe tava passando direto, tava deixando meus irmãos sozinhos, que a vizinha lá falou que ia chamar o conceito lá pra minha mãe. E obviamente eu com muito medo, né, de perder os meus irmãos, né, dos meus irmãos, sei lá, e morar não sei aonde, minha mãe acabar perdendo a guarda dos meus irmãos. Eu fui na casa da minha mãe, quando eu cheguei lá, meus irmãos realmente estavam sozinhos em casa. Eu cheguei lá à noite com meu marido, eles estavam sozinhos em casa. E aí meus 2 irmãos mais novos, né, começou a chorar, pedindo pra me levar eles, né, lá pra casa, que eles não queriam ficar sozinhos, que eles tinham medo de ficar sozinhos. E obviamente, gente, eu era a irmã mais velha, eu amo meus irmãos, e aí eu acabava levando meus irmãos novamente lá pra casa. Obviamente meu marido não falava nada, mas eu sabia que aquilo ali ia incomodar ele. E depois que a minha mãe soube, né, que eu tinha levado meus irmãos, aí que ela não tava nem aí mesmo. Aí que ela saía mesmo, nem precisava levar meus irmãos lá em casa, ela deixava eles lá. Era só eu saber que eles estavam sozinhos, que eu ia lá buscar eles. Então ela começou a sair, passar 2 dias fora, bebia demais, o dinheiro dela praticamente todo era pra bebida dela, pra farra dela. E eu comecei praticamente a criar os meus irmãos. Só que o meu marido fala pra mim que não aguenta mais, que vai ter uma hora que ele vai embora, vai ter uma hora que ele não vai falar mais, porque ele não tá mais aguardando essa situação. Ele tem que cuidar dos meus irmãos e fazer qualquer coisa. Eu não trabalho, né? Eu faço curso e tal, mas o meu marido que banca a casa inteira, sabe? Que banca eu, que banca meus irmãos. E ele fala que é um peso pra ele. Ele fala que ele quer construir a nossa casa, né? Que ele quer ter uma família também. Só que desse jeito ele fala que não tem como, porque ele tem que sustentar praticamente 3 crianças, né? Que não é dele, que não é minha também, que são meus irmãos, e ele entende isso, mas que tá muito pesado pra ele. E o dinheiro que ele gasta, né? Dentro de casa, comigo, com meus irmãos, é o dinheiro que ele poderia estar fazendo um investimento num terreno ou algo do tipo pra gente. E pra ser sincera, eu concordo com ele, sabe? Eu sei que ele tá certo. Só que eu não consigo deixar meus irmãos numa situação que eles estavam. Eu não consigo abrir mão dos meus irmãos. E eu não sei mais o que fazer, porque eu tenho medo também dos vizinhos, vendo meus irmãos sozinhos em casa, acabar chamando o conselho tutelar e minha mãe perdendo a guarda dos meus irmãos e eu acabar perdendo também, né, os meus irmãos, porque de qualquer forma
Se minha mãe perder a guarda dos meus irmãos e eu for pegar a guarda deles definitivamente, eu vou estar vivendo a mesma situação que eu tô vivendo agora. Então eu não sei mais o que fazer, sabe? Eu não sei mais o que fazer. Eu sei que meu marido tá cansado, eu sei que ele não tem obrigação, né, de cuidar de mim, de cuidar dos meus irmãos também. Mas eu também não tenho coragem de largar meus irmãos, sabe? De abrir mão dos meus irmãos. Só que eu também não quero perder meu marido. Eu sei que é um homem bom pra mim, sabe? Foi um homem que me ajudou bastante, que pensa em futuro comigo, que pensa em ter uma família comigo. Só que eu não sei mais o que fazer, gente. E eu trouxe essa história aqui justamente para vocês me ajudarem, né? Deixando aí nos comentários o que vocês fariam no meu lugar, né? O que vocês fariam nessa situação que eu tô. Fala, galera! Gente, e aí, o que vocês acharam dessa história? O que vocês fariam no lugar dessa menina? Ela praticamente está deixando de viver a vida dela novamente, porque ela já não teve infância, né? Já não teve uma infância igual uma criança normal teria, que era brincar e tal, vinha a fase da adolescência e tudo mais. Ela já teve uma responsabilidade muito grande que não era dela, né? Que era da mãe dela, desde muito nova. E aí quando ela consegue sair de casa, quando ela acha que ela vai conseguir viver a vida dela sem ter esse peso, né? Dessa responsabilidade nas costas dela, ela acaba tendo que ter novamente a mesma responsabilidade que ela tinha quando ela morava com a mãe dela. A mãe dela, obviamente, se aproveita do amor, né, que ela tem pelos irmãos. Eu acho que tem um tempinho atrás que eu trouxe uma história aqui no canal, um pouco parecida com essa, né? É muito difícil, gente, quando tem uma mãe responsável assim, né, que joga sempre os filhos, né, para um irmão mais velho cuidar, para uma irmã mais velha cuidar, e aí sempre é o mais velho que perde, né, querendo ou não, perde a infância, perde a adolescência, às vezes até para de estudar para poder criar os irmãos, para poder cuidar dos irmãos, coisa que a mãe deveria estar fazendo, né? Realmente eu fico muito triste quando eu vejo uma situação dessa. Dá pra ver, né? Claramente que ela gosta muito dos irmãos, que ela ama os irmãos e ela tem muito medo de perder os irmãos. Só que ao mesmo tempo ela tá deixando de viver a vida dela. Mais uma vez ela tá perdendo parte assim da vida dela que ela deveria. Tá fazendo o curso dela direitinho, sem tá faltando quando ela tem que ficar com os irmãos, né? Deveria já estar projetando o futuro dela assim com o marido, né? De ter uma família, de ter filhos, de conseguir, né, ter a casa deles própria. Só que pelo fato dela também ter que sustentar os irmãos, né, do marido, né, ter que sustentar os irmãos, além dela, não consegue, né, parar para pensar em família, em ter filhos, né? O dinheiro também acaba não sobrando. E realmente é uma realidade, né, de muitas crianças, porque tem pessoas que fazem, né, os filhos de empregados, né, que colocam os filhos para cuidar dos irmãos, como se os filhos tivessem, né, a obrigação de cuidar dos irmãos mais novos. E isso a gente sabe que acontece bastante, né? Mas é isso, eu espero que ela consiga, né, achar a melhor forma para poder ela seguir a vida dela, sem ter essa responsabilidade tão grande que ela tem, né, até hoje com os irmãos, porque a mãe é uma irresponsável, né? Mas é isso, galera. Deixa aí nos comentários, né, a opinião de vocês. Deixa um conselho para essa menina, tá bom? Se você já passou por algo parecido, tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram para me trazer sua história aqui no canal também. Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante. O YouTube tá entregando esses vídeos a mais pessoas, tá ok? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.